na época da eleição. Isso. Todos eles. Sim. Aí um ganha. O cara não fala mais com a imprensa. Só o Mondoril. Ou só fala com agenda positiva. Como se só houvesse pergunta ruim. Mas o Augusto prometeu, deu a palavra na última entrevista aqui que vai continuar atendendo a gente aqui. Eu acho que é um bom início de conversa esse nosso aqui. Bem democrático, eu diria. Augusto Melo, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, um grande abraço, tudo bem? Que conversa é essa, Preto? Parei outro dia no meio de um trânsito da 23 de maio para falar com vocês com o maior prazer. Hoje a mesma coisa, estou interrompendo uma reunião, que é um prazer falar com você e com o Capelani, meu amigo. Isso nunca vai acontecer na nossa gestão. Gustavo. Fica tranquilo. Tomara. A palavra, tá gravado aí. Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? E ó, que a gente recupera, hein? Que a gente tem cada coisa aqui, ó. Ó o que o Felipão falou outro dia aqui, ó. Tu vais ainda ser treinador, Felipe? Eu sempre disse, eu não vou ser treinador mais no Brasil. A gente tira o trecho e coloca todo o programa aqui, viu? Não, com a gente vocês vão ter a maior liberdade de expressão, vamos quebrar esse protocolo. Boa. Pode ter certeza disso. A gente vai fazer, vamos aproveitar o máximo aqui, vamos fazer um tempo que der aí pra gente dar o mesmo tempo pro candidato da situação depois. Você vai me deixar fazer pergunta hoje? É porque na última entrevista do Wesley Mello não consegui fazer uma, né? É que, assim, ó, a diferença de conteúdo, ela se baseia no número de perguntas. Então, assim, a gente vai ficar em 4x1, mais ou menos. Assim, bom, né? Mas beleza. começando, ô Augusto, o que você acha do momento do Corinthians agora, vendo como torcedor, como conselheiro? Você está preocupado ou você acha que o Corinthians passa ao natural por essa situação? Não, cada dia mais preocupado, né, Preto? Nós estamos aí em praticamente 3 torneios, não temos não temos jogadores para tudo isso. Isso nos preocupa muito, essa história de que vamos recuperar segundo turno, vamos não sei o quê. E em 2007 foi a mesma coisa. Eu acho que está na hora de acendermos alerta aí, porque é preocupante, a situação é muito preocupante. O que você tem achado do que o Duílio Monteiro Alves tem feito junto com o Alessandro no departamento de futebol? Aqui a gente tem feito várias críticas. A gente gosta muito do Alessandro. O Alessandro foi um vencedor no Corinthians, mas ele demorou para aparecer. Demorou para dar cara, demorou para falar. E o Duílio Monteiro Alves só fala né, quando de repente ele não será contestado, talvez, né? Ou ele fica escolhendo realmente algumas questões para responder. Eu queria saber de você, Augusto, o que você vê da gestão hoje? Se você ganhasse a eleição amanhã, você levaria muita coisa boa da gestão atual ou não? Quase nada, viu, Preto? Eu acho que faltou o planejamento, 2 anos seguidos com a mesma falha de planejamento. Hoje não aproveitaria praticamente nada do que está acontecendo. Capelanes, Augusto Melo, candidato à oposição. Bom, Augusto, um abraço para você, prazer falar contigo de novo. Eu já falei inúmeras vezes aqui no microfone que a gente, obviamente, vai fazer campanha para ninguém. A gente vai dar o mesmo espaço pro Augusto, pro André Luiz de Oliveira. Se aparecer uma terceira via também vai ter o mesmo espaço. Só que eu penso o seguinte, eu acho que, até uma frase do Capriotti, a chapa Renovação e Transparência, ela conquistou tudo no Corinthians, Libertadores, Mundial, aquela história toda. Mas a que preço? E a gente tá vendo a conta chegar agora. Corinthians com um time que é problemático em relação à questão qualitativa e quantitativa. Um Corinthians que oscila, de 3 anos pra cá não ganhou absolutamente nada. Até chegou a tentar disputar uma Copa do Brasil ano passado e foi só. Nem mais Campeonato Paulista praticamente consegue chegar e antes conseguia de 2017 com Carille. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, alguém tem que parar essa chapa que vem fazendo um mal danado ao clube. E a gente vê aí que a única possibilidade é no seu comando. E aí eu te faço uma pergunta. Você analisando e conhecendo os bastidores do clube, o que dá pra fazer de imediato? Vamos supor que já nas eleições de novembro, ainda não tem uma data marcada, se eu não estou equivocado, você ganha. Aí você já vira o ano. Qual é a primeira coisa que tem que ser colocada no Corinthians para tentar minimamente ajustar a casa de um clube que tem mais de 1 bi e 600 milhões de reais de dívidas? Precisamos urgentemente ter uma reforma estatutária, Capelani, para o bem da instituição, sem beneficiar A ou B. Precisa ser feita uma reforma estatutária urgente, onde daremos uma ênfase para que o fiel torcedor possa ter direito a votos. Vamos abrir a marca Corinthians para o mercado. Se você pegar essa gestão hoje, por exemplo, eles falam o tempo todo de pagar dívida, rolar dívida, mas nunca fala em termos de buscar receita. Conosco será diferente, cara. Nós não só pagaremos a dívida, como paralelamente, substancialmente, vamos aumentar a receita. E planejamento, o que nós precisamos fazer é um planejamento. Essa gestão ela vem há 2 anos
que é o que o Prédio acabou de perguntar, praticamente sem um planejamento fixo. Compras erradas, vendas erradas. O Corinthians hoje passa por uma situação muito complicada, cara. Então, a partir de 2024, pela primeira vez, o Corinthians vai ter um presidente que não só entende de futebol, mas como empreendedorismo. Essa marca é muito forte, cara, e ela tem que ser aberta para o mercado. Ela precisa de projetos do tamanho dessa marca, que é isso que o Augusto Melo, a partir de 2024, fará. O que você acha do André Luiz de Oliveira, que vai ser o teu adversário? O lançamento da chapa é amanhã, no dia 4 de julho. Você está surpreso com a indicação dele ou você esperava enfrentar um outro conselheiro? Não, essa candidatura dele já vem há algum tempo. Nós que frequentamos o Parque São Jorge assiduamente, a gente ouve falar isso o tempo todo. É o mesmo do mesmo, né? Ele faz parte dessa gestão há 16 anos e de lá para cá a tendência sempre foi tá manchando a nossa imagem, cada vez mais o Corinthians deixando de ser protagonista. Então não vai mudar em nada. Acredito que vai até piorar do jeito que estamos hoje, essa marca com essa gestão sem credibilidade no mercado, cada vez mais manchando a nossa imagem. Eu acho que a tendência é piorar, cara. Ou o sócio dessa vez acorda com uma mudança radical, que é o que a gente pretende, com grandes projetos para essa marca, que é um projeto do tamanho da marca, ou o clube daí para frente, a tendência realmente é virar uma SAF. E hoje já existe praticamente, né? Perfeito. Na sexta-feira, né, João? Na sexta-feira entrou aqui conosco, pediu para entrar, e com todo o espaço do mundo, Wesley Melo, que é o diretor financeiro do Corinthians. Foi a primeira vez que eu ouvi, Augusto, alguém da diretoria dizer o seguinte: a nossa dívida é de 1 bilhão e 600 milhões. No mínimo. Dito pelo diretor financeiro. Aí nós perguntamos, em que base? Ele 900 milhões de dívida, mais 700 milhões do estádio. E faltou perguntar uma coisa, que eu conversar com o Fernandinho. Fernando, desculpa a borrifada, mas é importante. Parece que não está colocado neste balanço o ISS também. São os impostos atrasados. Exatamente. Imposto sobre... Imposto sobre juros e imposto sobre imposto. E a gente está falando tu aí... vai empurrando e vai empurrando. Então é um negócio... Entendeu? Isso aí não tá também? Não. Aí eu Pelo que o Fernandinho falou, tá? Perfeito, claro. Só para dividir contigo... Fundo de garantia também, né? Fundo de garantia. Sim. Até nós perguntamos por que o Corinthians não recolhe fundo de garantia. Exato. O Wesley deu uma explicação, mas deu mais uma volta mesmo, né? Mas não teve, ele está nos ouvindo. Um abraço, Wesley. Grande Wesley. Saindo aí do Corinthians, indo para sua residência. Um grande abraço e obrigado pela entrevista que você nos deu na sexta-feira. Mas assim, ó, só para dividir com vocês, tá? Tinha gente ligada ao André Sanches ouvindo que ficou indignada com o Wesley. Indignada. Porque com o valor, com o aporte da Neoquímica, certo? Do name rights, você paga quase toda a dívida do estádio. 400 e poucos milhões. Essa é a alegação deles. Então, o que o Wesley teria feito, na opinião dessas pessoas, e eu quero saber a opinião do Augusto, foi ter juntado os 400 que entrarão de name rights com os 300 da dívida, ou o inverso, perfeito? E para criticar o Andrés. Porque o Andrés e o Duílio estariam rachados, totalmente inimigos neste momento, entre aspas. Você acha o que em relação a tudo isso, Augusto? 1 bilhão e 600 milhões de reais. É isso mesmo? Ou não é isso? Ou é mais do que isso? O que você pode dizer? Eu não tenho dúvida que é mais que isso, viu, Preto? Isso é o que a gente sabe, é o que eles falam, é o real balanço, né? Mas se você for ver, acho que tem processos por aí que ainda não foi julgado, então acredito que vai acrescentar um pouco mais que isso. E a gente já está preparado para essa situação toda. A gente está preparado para que seja até um pouco mais, por isso que a gente vem com grandes projetos para tirar o Corinthians da situação, não só do clube social, mas principalmente com o futebol, que é o nosso carro-chefe. Precisamos investir pesado no futebol, com formação, investir forte na nossa base, que é o coração para a gente sair com tudo isso, com jogadores com percentuais do tamanho do Corinthians, 100%, jogadores criados na nossa base tem que ser 100%, já visto aí esses jogadores com grande potencial que vem entrando de uma forma talvez errada, mas que com certeza na nossa gestão vai ser muito bem trabalhado para que ele já chegue pronto no profissional. Então não tenho dúvida, mas precisamos saber vender melhor do que é vendido hoje, e isso é uma grande receita para o Corinthians. Então na nossa gestão a gente já sabe disso, vamos investir pesado no futebol, porque é do futebol que sai toda essa situação para que a gente possa tirar o Corinthians disso. Ô Augusto, você falou em relação a investir pesado na questão da base. O Corinthians, querendo ou não, vem revelando muitos jogadores mesmo.
só que infelizmente vende muito mal. Eu já falei isso aqui, isso é uma opinião embasada no que a gente conhece dentro do clube. O Corinthians, infelizmente, está na mão de muitos empresários. Por quê? Porque deve a esses empresários. E quando eu falo deve muita grana. Milhões, milhões e milhões. Aí o empresário acha que pode mandar no clube, dar declaração assim, assado. Isso aí arranha a imagem da instituição. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Uma vez que você quer profissionalizar a questão da categoria de base, o que o Jassa faz no clube? Por que ele é tão poderoso nas categorias de base? Eu quero entender também, né, Capelani? Na nossa gestão, você pode ter certeza que serão todos os diretores técnicos, pessoas capacitadas, qualificadas para que assumam esses departamentos. Você vai tirar o Jassa se ganhar? Não entendi. Você vai tirar o Jassa se você ganhar? Nós tiraremos toda essa diretoria que lá hoje está, com pessoas técnicas que conhecem os departamentos. Vamos criar um comercial para cada departamento para que ele seja autossustentável. Temos projeto para a Fazendinha, temos projeto para a Arena, para que o nosso clube social pare de tirar dinheiro do profissional. Investiremos pesado no futebol, porque o futebol não só é feito com dinheiro. O time de futebol não é só feito de craques também. Criaremos um novo departamento de monitoramento, onde vamos monitorar não só jogadores brasileiros, como sul-americanos. Investiremos pesado nessa área, para que a gente traga jogadores com as mesmas características que é o que o Corinthians precisa. Você pretende pagar a quantidade de comissões que esse grupo atual paga para empresários? Jamais. Hoje existe uma regra da FIFA e ela tem que ser cumprida. Não sabemos que tipo de negociação que é feita com esses empresários. É outra coisa boa também, o Corinthians vai ser aberto ao mercado, daremos oportunidade para todos os outros empresários, principalmente categoria de base, que eu geri quase 3 anos. A gente tem uma expertise também nesse departamento, onde a gente dava oportunidade para aquele pai que levava o seu filho, para aquele vizinho que via uma criança batendo na bola diferente. A gente vai dar oportunidade, porque é daí que nasce um grande craque. Não é só dos grandes empresários que leva seu atleta lá. Ao contrário, daremos oportunidade não só base como profissional, para todos os empresários, mas que cumpra as regras da FIFA e dentro do nosso estatuto. A dívida é pagável? Completamente, Capelani. A marca é muito forte, nós temos uma fiel por trás. Nós temos a torcida mais consumista do mundo, uma das maiores torcidas do mundo. Nós estamos na região mais rica do Brasil, que é a região sudeste. O Corinthians, ele tem uma capacidade, se esses outros clubes saíram daquela situação, imagine o Corinthians com uma fiel torcida que consome. Não tenho dúvida. O que precisa é um presidente com coragem, que senta naquela cadeira, faz as modificações que tem que ser feitas, porque hoje não precisa muito, Capelani. Você entrando lá, não fazendo nenhuma besteira, o Corinthians cresce sozinho, meu amigo. É impressionante. Eu fico impressionado que o Corinthians tenha 1 bilhão e 600 milhões de dívidas. Isso aí tem que cair todo mundo. Tem que cair o conselho, tem que cair o presidente do conselho. Os ex-presidentes têm que ser responsabilizados. Mas na hora que eles podem fazer alguma coisa, eles votam a favor da aprovação das contas. É um vexame, é uma vergonha. Política, cara. O Corinthians era para ser o Manchester United do Brasil. Flamengo, Real Madrid. O Corinthians, o Manchester United, certo? Só que o Palmeiras, brilhantemente ocupou esse lugar do Corinthians. Uma para presidente e outra para o conselho. O sócio está acordando. O clube hoje é um clube social diferente do que era do ano passado para trás. Hoje o sócio acordou. Precisa de uma renovação no conselho também. O sócio tem que verificar as chapas que querem o bem do Corinthians para que tenha essa renovação no conselho. Nós vamos dar credibilidade para o conselho. Vou fazer o conselho ser valorizado novamente, levando todas as propostas. Não vamos assinar sozinho, não vamos fazer coisas que o conselho não permite. Por isso que eu falo, tem que ser um estatuto novo para o bem da instituição, não para o bem do Augusto Melo, não para o bem do candidato adversário, não para o bem do terceiro. Tem que ser feito um estatuto no qual beneficia a instituição, porque isso dará credibilidade no mercado para que a gente busque grandes receitas. Qual é a tua relação com as uniformizadas? Eu, particularmente, tenho uma tese. A uniformizada tem tanta força no Corinthians, se bem que andaram me falando aí que essa diretoria atual tem pago as uniformizadas. Não acredito nisso não, porque... Não acredita? Não acredito. Não paga as uniformizadas? Não. Okay. Essa atual diretoria é uma diretoria séria. Eu venho conversando não só com a diretoria da Gaviões, da Camisa 12, da Pavilhão. Não. Tu me entendeu mal. Que o Duílio Monteiro Alves paga a ajuda de custo para as uniformizadas. Não posso afirmar isso. Eu acredito que não, porque a diretoria da Gaviões é uma diretoria da velha guarda, é uma diretoria
muito séria, e eu não acredito nessa Tu tem conversa. essa informação, Capelani? Eu não tenho essa informação. Bom, então é o seguinte, ó, eu tenho dito aqui, ô Augusto, que a relação ela é tão, eu vou usar o termo que é duro, tão promíscua com as uniformizadas, certo? Que seria ideal botar a Gaviões indicasse alguém para botar no departamento de futebol. Então tu tem o Capelani de diretor de futebol, o Pretzel de executivo e tem um membro da Gaviões indicado pela torcida, né, com aprovação evidente da diretoria, né, diretoria do Corinthians, para que ele faça parte do quadro diretivo, para que ele veja bem o que acontece ali. Porque aí eu acho que para a intimidação, acho que para a invasão ao CT, né. Eu vi assim, ó, corintianos mais velhos nas redes sociais ontem dizendo o seguinte, ó, olha lá, ó, nem protestar mais protestam. Como se o protesto tivesse que ser um negócio mais duro, certo? Um negócio mais forte. Sim. Sabe, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eles compararam com a invasão ao CT que bateram no Guerreiro. Exato, sabe? Ridículo. Esse tipo de coisa não. Doentio, esquece. Esse tipo de coisa não dá mais. Isso aí não dá mais. Então eu queria saber de ti. Você vai abrir o CT toda hora, com 3 derrotas consecutivas, reunião, dedo na cara de jogador, né? Ontem até o Cássio disse assim, o Cássio ontem ironizou o William. Eu fiquei surpreso com a declaração do Cássio ontem. Qual William? O William que foi embora. Ah, o 10? O Cássio ontem disse assim, aqui tem que aguentar a pressão. Teve jogador grande que veio aqui e não aguentou. Ah, Cássio, você é um cara inteligentíssimo. Você aceita falar com o torcedor uniformizado. Eu sou fã do Cássio, o maior jogador da história do Corinthians pra muito. Agora pisou na bola feio ontem. Feio. Bota feio nisso. Lamentável a declaração do Cássio contra o cara que tá na Inglaterra. E eu, se fosse o William, teria feito a mesma coisa. Mas desculpa, Augusto Melo, te deixar esperando. Tua relação com as uniformizadas, por favor. Não, Fred, nós somos completamente contra isso. Já tive algumas reuniões, até dei umas entrevistas dizendo o seguinte: eu não vou na empresa de ninguém cobrar o funcionário de ninguém. Então ninguém vai vir na minha empresa cobrar o meu funcionário. Tem que cobrar o treinador e o presidente. Eles são culpados pela contratação. Se tem um jogador que não está nas condições que nós precisamos, se ele não está jogando bem, se ele está fazendo corpo mole, isso cabe ao treinador cobrar e ao presidente cobrar o treinador. Esse jogador ou se afasta, ou negocia, ou rescinde, enfim. Eu não vou deixar uma uniformizada, uma torcida organizada, cobrar o meu jogador. Ele vai cobrar o presidente e vai cobrar o treinador. Eles são culpados da contratação e da indicação. Então não tem que cobrar, eu não vou lá cobrar o funcionário deles. Então, nós temos um projeto, inclusive, a Voz do Timão que vai chamar, já vou antecipar para vocês, esse projeto, uma vez por mês, pelo menos, nós vamos estar falando com os líderes das organizadas, com o fiel torcedor de outros estados, com o sócio, para que ele traga ideias, para que ele dê palpite de uma certa forma, para que a gente entenda ele, junto com o presidente, com o diretor de futebol, com o treinador. Pelo menos uma vez por mês a gente vai tentar disponibilizar essa conversa, para que isso não chegue a esse ponto, não aconteça o que vem acontecendo. Pode ter certeza que na gestão nossa isso não acontecerá, porque nós não daremos motivo para isso. Terá um planejamento, não só a torcida, o torcedor no geral saberá tudo, um planejamento já durante o ano, tudo que nós vamos fazer. Inclusive tem um grande projeto que nós vamos estar soltando, que o torcedor no geral ele vai saber os 100 primeiros passos do próximo presidente, o que ele vai fazer a partir de 2024. Muito legal. É a transparência que a gente tanto pede, Exato. né, para o torcedor. Exato. Ô Augusto, eu lembro Mas eu que... quero ver para crer, viu? Não, claro. Esperar. Tá gravado aí, Fred. Não, Você tem minha tá palavra. gravado, Eu vou surpreender com a nossa gestão, com os projetos que vem por aí. Eu tenho uma viagem fora agora, que eu vou estar visitando os 6 maiores clubes do mundo, onde vamos entender como é feita uma contratação, como eles agem, que eu já tenho aqui, até te passo. Você vai contratar um jogador, vai estar lá a porcentagem. Você só não vai saber o salário do jogador, mas você vai saber por quanto ele está sendo contratado, quanto o Corinthians ficou de porcentagem, quanto o empresário vai levar a porcentagem, se ficou alguma porcentagem para o clube que nós estamos contratando. Isso vai ser explícito na imprensa, vai ser feito isso no nosso site. Isso é palavras, já está gravado aqui, esse é um dos projetos que a gente vem a partir de 2024. O torcedor vai saber de tudo que acontece em qualquer transação que é feita pelo Corinthians. Maravilhoso. Igual a é o que a essa gente da Rússia, pede. né? Igual essa que foi feita com o Zenit, né? Ah, mas depois de muito custo, né? Depois de tô muito ironizando. custo, exatamente. Eu tô ironizando, ninguém sabe. Mas depois de Eu tô muito ironizando. custo, pelo menos o Duílio começou a falar em todo lugar, depois de muita pancada que acabou recebendo, né? Por quanto foi fulano, por quanto foi ciclano, fica com quantos Aqui, ó. por cento de cada um e tal. Olha só, o Fortaleza,
através do show. Marcelo Paz, vendeu o Moisés pro Cruz Azul do Show. México, a maior transação da história do clube. Exato. E botou lá. O Cruz Azul pagou tanto, Cara, vendido por que tanto de custa? percentual, o Fortaleza fica com Isso. tanto. Vem cá, O que custa? isso dói? Mas eu sei porque o Corinthians não faz isso, porque tem até vergonha dos valores que vende seus meninos da base. Ô, Isso é Augusto, tranquilo, viu, Capelão? Isso é tranquilo, isso eu vou poder sair na rua tranquilo, não vou ter problema com ninguém. A gente quer uma gestão, uma lisura jamais vista num clube de futebol, ainda mais do tamanho do Corinthians. O Corinthians vai ter o maior choque de gestão já visto em 112 anos. A gente quer uma transparência. Essa marca é muito forte, cara, não pode estar passando pelo que está passando. perfeito. Augusto, tenho mais 2 perguntas para te fazer, para falar a verdade. Você me corrija, por favor, se eu estiver falando bobagem. Tô puxando pela memória. Eu lembro que eu te entrevistei aqui na rádio, na última eleição, e aí você deu uma frase que ficou na minha cabeça, que você falou que a Neoquímica Arena deveria ser tratada igual uma cidade, que é um lugar gigantesco, que é um público da Zona Leste, que deveria utilizar mais a Neoquímica Arena para que ela possa dar lucro, uma vez que recentemente uma matéria assinada pelo meu timão diz que a Neoquímica Arena não dá nem lucro nem prejuízo, quer dizer, fica no 0 a 0. Porra, um estádio desse tamanho, com essa estrutura, localizado num bairro onde tem a maior parte de corintianos, como é que pode, né, não ser tão melhor frequentada? E você foi muito... como é que eu posso te usar um termo aqui, vai? O pessoal pegou muito no seu pé quando você falou sobre a roda gigante. Porra, Augusto Melo tá viajando, é o cara da roda gigante. Essa ideia ainda é firme na sua cabeça? O que você pensa em relação à Neoquímica Arena? De fato, continuar pensando nela numa cidade e a roda gigante continua na ideia, Augusto? Já vou te adiantar em primeira mão também. Vai ser chamado Show Timão. Vai ter grandes eventos na nossa arena, porque falam que aqui o fundo da Zona Leste é um pessoal de classe C, D, E, mas é um pessoal consumista. Aqui está uma grande concentração de corintianos, carente de eventos. E nós traremos grandes eventos para a nossa arena, mesmo porque nós temos 2 estações de trem, 2 estações de metrô, 4 rodovias que chegam em volta, no entorno da nossa arena. Isso teremos grandes projetos. A nossa arena é muito requisitada para isso. Então tem alguns eventos. Agora, em relação à roda gigante, que bacana se tocar nisso. Foi motivo de gozação, né? A situação que usou isso para tentar manchar a nossa imagem, um projeto audacioso, que é isso que o Corinthians precisa, de um presidente empreendedorista, um presidente que tem coragem de fazer projetos do tamanho dessa marca. E nós traríamos a maior roda gigante da América Latina para dentro do nosso Parque São Jorge, sendo ela o maior distintivo do mundo. Fomos buscar uma das maiores empresas do mundo de iluminação, tudo sem o Corinthians gastar R$1, com cabines que você poderia alugar para aniversários, para baladas. Dentro do nosso Parque São Jorge criaríamos lojas de souvenirs e traria uma receita. Esse projeto nosso foi por Vila Lobos, Capelani. Hoje, a roda gigante maior está lá, feita, que eles falaram lá, feita, sem gastar um tostão. É da empresa Rico, né, Augusto? Isso trará uma receita de mais de 300 milhões para o Estado. Está sendo criado vários bares, está ampliando o bairro, está trazendo receitas para o bairro, isso gera imposto, gera emprego. Imagine isso dentro do Parque São Jorge, onde eu quero criar um hotel temático que traria gente do mundo inteiro, não só para visitar, para participar dessa roda gigante, mas também para conhecer nosso clube. Tem agora o hotel temático que eu já vou lançar para vocês em primeira mão, dentro do nosso clube social, onde os corintianos poderão comprar seus apartamentos como investimento, deixar num pool para aluguel, onde nós temos o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, onde todos esses clubes podem vir hospedar no nosso hotel, usar a fazendinha para centro de treinamento. Criaremos a nossa rede social, criaremos nossa operadora Corinthians. Você imagina eu chegar na nossa arena hoje, eu liberar lá 40 mil chips, o próximo jogo mais 40 mil chips. Imagine cada torcedor todo mês recarregando isso a R$10. Quanto vai trazer de receita pra gente? Então a gente tem grandes projetos para essa marca, precisava de alguém realmente empreendedor e que traga projetos do tamanho dessa marca. A roda gigante está aí, né, que falaram que era uma piada e hoje está aí. Olha o que traz de receita para o Estado, mais de 300 milhões, fila de quase 4 meses, mais de 4 horas para você conseguir andar naquela roda gigante. Imagine isso dentro do nosso clube. Aliás, tinha 2 grandes empresas multinacional por 100 milhões de patrocínio para colocar a marca dela do lado da nossa roda gigante. Aí essa situação criou uma tirolesa dentro da nossa arena. Qual que é a piada? A nossa roda gigante ou a tirolesa deles? Nessa você tem razão.
Nessa você deu aula aqui. Eu tenho que admitir isso, né? Agora, é Esporte Clube Corinthians Paulista, clube de futebol, né? Talvez, sim, nós investiremos. Eu estou falando isso, Fred. Sim, não, mas social para ele se tornar razão. independente e não precisar mais usar 50, 60 milhões por ano. Isso nós vamos jogar para a nossa base, investir pesado na nossa base, porque o Corinthians hoje é o clube mais procurado para avaliação de atletas. Nós vamos dar oportunidade para todo mundo. Se hoje já está aparecendo essas peças maravilhosas que está acontecendo aí, que falta trabalhar um pouco mais, imagina a nossa gestão que daremos oportunidade para todo mundo, investiremos pesado para a qualificação desses atletas, para que ele suba pronto para o nosso profissional. Hoje, 3 de julho, uma pergunta que entrou aqui de um grande amigo meu, pediu sigilo. Você acredita que o Duílio Monteiro Alves possa renunciar ao cargo antes do fim do mandato? Cara, assim, tá acontecendo muita coisa estranha que a gente está agora no conselho pedindo explicações. Tem agora aí que saiu hoje, né, a convocação, que a gente entrou com o requerimento. Nós queremos a explicação como é que ele troca uma IBM por uma outra empresa que não chega nem um terço do tamanho de uma IBM, que é uma das maiores do mundo, em pleno campeonato que tá bem, né, e hoje nós estamos tomando um prejuízo com o fiel torcedor. Você vê, a maioria hoje eu visito, eu assisto um jogo às vezes no meio da torcida, eu assisto um jogo na leste, na inferior, na superior, porque eu estou entendendo toda a logística desse pessoal. A gente quer melhorar tudo, eu estou trabalhando muito, estou viajando muito, então a gente está entendendo a logística de tudo isso. Eu queria entender isso também, por que ele fez isso, essa venda do Pedro, essa venda do Mantuan, que era uma hora em euros, outra hora em dólar. Então, quer dizer, a gente quer a verdade de tudo isso, que eles nos expliquem. Espero que ele consiga manter até o final, que ele tire o Corinthians dessa situação, para que a gente pegue um Corinthians em 2024 muito melhor do que está hoje. Fiz essa pergunta porque me mandaram aqui que seria a pressão das uniformizadas, viu? Esquece. Eu também não acredito que ele vai fazer isso. Também não acredito. É entregar de bandeja. Eu também acho. A presidência para a oposição. Mas, impossível. Mas a tua resposta, Augusto, você está sabendo de algo mais aí? Porque tu deu uma curva aí na hora da resposta. Não, o que nós queremos só a explicação de tudo que está acontecendo, mas eu espero que ele continue até o final e que ele me entregue o Corinthians, se Deus quiser, Augusto Melo, o próximo presidente, que ele nos entregue o Corinthians muito melhor do que está hoje ou muito melhor do que ele recebeu. O Érico Mota, uma pergunta de ouvinte. O Érico Mota pergunta para você se o sócio torcedor terá voto nas eleições. E antes de você responder, por favor, eu e o Capelani e o Capriotti, a gente debate praticamente a semana inteira isso aí. É uma vergonha o Corinthians eleger um presidente com 800 votos. É uma vergonha. O colégio eleitoral é um pouquinho maior, né? Não, eu tô fazendo uma figura entendi. É possível tu ganhar com 800 votos. Sim. É possível. Que é uma vergonha. Se o cara não for votar, pronto. O Flamengo elege com 1.200. O Landim foi reeleito com 1.200. Piada, né? Então é o seguinte, ó, eu fico impressionado como que um clube desse tamanho, que era para ser uma potência financeira... Se diz democrático, né? Tem uma história democrática, de que era fato. para ser uma potência financeira, né? Uma potência financeira, por tudo isso que tu disseste, Augusto, eu concordo. Consumo, mídia, capacidade de arrecadação, né? Interesse de empresas, né? E essa questão da credibilidade aí, eu vou dar um nome aqui que tem falado sobre isso há 10 anos. Antônio Roque Cittadini. Ele diz há 10 anos que o Corinthians perdeu credibilidade no mercado. E é isso nós vamos trazer essa credibilidade, Fred. O Corinthians é do povo e nós vamos trazer o Corinthians de volta para o povo. E é isso que tu está dizendo agora. Mas você acha que o sócio-torcedor terá direito a voto na próxima eleição ou não? Isso não depende do presidente. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Eu, como presidente, vou influenciar muito para isso, mesmo porque isso trará grande receita para o Corinthians. Então nós vamos trabalhar pesado nisso. Tenho o meu compromisso como presidente, trabalhar forte para que o fiel torcedor tenha esse direito. O Corinthians é do povo e nós vamos trazer o Corinthians para o povo, pode ter certeza disso. Passa pelo conselho, né? Essa questão conselho e mais a Assembleia Geral, que o sócio decide, mas nós estamos já criando um projeto para isso, para que esse fiel torcedor ele participe. Eu quero trazer a votação de 5 anos para 3 anos, 5 anos é muito, porque muita gente às vezes quer ficar sócio do clube para poder ter direito a voto e participar da política, mas quando ele chega lá, vamos supor, acabou de eleger um presidente, o presidente já está no meio do ano, tem mais 2 anos para frente, aí você vai ficar sócio mais 5 anos, 7 anos para votar, ele não fica sócio. Então nós queremos trazer de 5 para 3 anos, brigar para que dê esse direito, para que a gente aumente esse colégio eleitoral, né? Não fique esse curralzinho de 3 mil pessoas, 2 mil e poucas pessoas, e também isso dificulta uma compra de voto. Num dos projetos nossos, a gente está dando o direito da mulher votar, que aqui no clube é chamado de 01, né?
para que ela possa também trazer a família de volta para o clube. É um clube social que hoje as famílias estão indo embora. Nós tínhamos, eu me lembro, quando eu fiquei sócio do Corinthians, chegamos a 85 mil, quase 100 mil pessoas. Hoje a gente tem uma média de 3 mil pessoas frequentando, por isso que o nosso clube não é sustentável. Então nós queremos que a mulher ela participe mais da nossa diretoria, para que a mulher também tenha direito a voto, para que ela tenha voz ativa, acabe com esse machismo que é o Corinthians hoje. E nisso também aumenta o colégio eleitoral, dificulta essa compra de voto, e vou brigar muito na minha gestão para que o fiel torcedor tenha direito a voto, porque essa marca é do torcedor, é nosso corintiano sofredor, e temos direito. São 23 anos que ficamos na fila, cada vez mais aumentamos. Nós temos um projeto de 1.000 ingressos para as crianças carentes, para que a gente forme novos corintianos, para que a gente forme cidadãos. Temos uns projetos social muito legal que a gente vai estar apresentando a partir do começo de agosto, uma revista com 100 páginas. Vocês vão conhecer todo o nosso projeto, a estrutura, já com grandes parceiros, para que tire o Corinthians dessa situação. Aqui, ó, Juarez Penso Júnior. Sou fiel torcedor, minha vida. Deixei de pagar desde abril por causa da confusão e dificuldade de acessar a conta. Houve aumento de 1/3 da temporada só. Moro em Cuiabá, no Mato Grosso. Praticamente não vou aos jogos. Aliás, eu peguei uma vez um aplicativo, né, Capelão? Já contei a história aqui. Um rapaz chamado William, que me disse assim, ó, eu sou sócio do Corinthians, né? Mas não consigo ir aos jogos. O máximo que eu consigo é ir no feminino, que é uma facilidade maior de comprar ingresso. Sim. Que mesmo pagando um plano, eu não consigo ir aos grandes jogos. É o seguinte, ó. Não tem nenhum tipo de benefício também. Aí é que tá o detalhe. Por isso que eu disse que é um ato de heroísmo tu torcer. E vale pra todo mundo, viu? Vale pra todo mundo. Eu pago o meu plano, e vários são assim, né? Eu pago o plano, mas não tenho direito, eu não consigo ver o jogo. Não dá. Pô, mas aí é brincadeira, né? Diga lá, Capelão. Mas eu até entendo também, vamos supor que o Corinthians tem potencial, obviamente, para ter 150 mil sócios. A Neoquímica Arena você cabe aí 44, 45 mil. Não dá para também todo mundo ir pro jogo, mas também deveria ter, na minha avaliação, e eu sei que é uma utopia, eu sei que é o mundo perfeito de João Paulo Capelanes, que nunca vai acontecer, deveria ter em todos os estádios do Brasil um setor popular, um setor aí de 500, 1.000 ingressos aí, para que o pessoal que não tem condições de ter uma internet e tal, pudesse minimamente juntar o seu dinheirinho e ver o seu time de coração. Em relação à Neoquímica Arena, Augusto, na sua gestão, ampliar a Neoquímica Arena é uma realidade? Esse é o meu maior projeto, Capelani. A gente já vem conversando, já conversei com 2 grandes construtoras. E o meu maior projeto é esse, é tentar aumentar nossa capacidade para 67 mil pessoas. Com isso eu consigo ter um ingresso mais barato, com isso eu vou triplicar o meu fiel torcedor, porque chega de ficar sangrando o meu fiel torcedor. Está na hora da gente buscar receita do CNPJ, não do CPF. Então, a gente quer um aumento da capacidade para que a gente possa aumentar o fiel torcedor e para que a gente possa ter a nossa arena lotada, que através disso eu vou buscar uma receita maior nas placas, na camisa, na televisão. Então, chega de sangrar o torcedor. Vamos buscar receita do CNPJ, das grandes empresas, porque ela sabe que o investimento dela no Corinthians, o retorno é garantido, porque a nossa torcida ela é consumista. A fiel torcida ela faz o que tiver que fazer para poder assistir os jogos, para poder fazer com que o Corinthians seja cada vez maior. Então vamos investir pesado, esse é um grande projeto que a gente tem e vamos trabalhar, se Deus quiser, para a gente dar o pontapé para que a gente consiga aumentar a arena, porque ela tem uma acústica péssima, é um grande estádio lindo, maravilhoso, mas não tem uma acústica necessária para que a gente forme aquilo ali um caldeirão, para que a gente pressione nossos adversários. É isso que a gente quer, vai ser um dos maiores projetos meu, vai ser uma das minhas, que eu vou me dedicar muito para que a gente possa aumentar essa arena. A pergunta do Gilson Ricardo, grande corintiano, ele está perguntando se você pretende reativar o cargo de vice-presidente de futebol. É outra legislação legal também, que essa gestão acabou, né? Isso valoriza mais nossos diretores, que se tornaram a vice, que antes era vice, hoje passou a diretor, e os que são diretor, hoje passou a assessor. Isso desqualifica um pouco, a gente quer melhorar essa nomenclatura novamente, para que dê uma posição melhor para que essas pessoas trabalhem mais felizes. Mas se não der entrevista e se não aparecer, não vai servir para quase nada. Porque o jogador hoje, ele não reconhece o dirigente amador. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. O jogador hoje, ele reconhece o Alessandro quando tem gol do Coritiba, golaço. O golaço do Aleph Manga, irmão. Impedido? Impedido. Desculpa, viu, Augusto, que era notícia, porque se o Coritiba faz o gol, é bom pro Corinthians. É bom pro Corinthians. Mas tá 0-0. Anulado o lance. Que golaço do Aleph Manga, velho. Mas eu não sei. O chapéu, cobertura. Ela deu o quê? Ela deu impedimento? Ela deu impedimento. Mas eu não sei. Vamos
Vamos ver no VAR. Não sei, hein? Se ela pegou solada do outro lado do campo, eu paro. Atenção. Vamos ver. Lançamento. Não. Gol legal. Não, hein? Gol legal. Acho que não, hein, Xandão? Será que o calcanhar não tá? Tá na frente? Será? Aí ela foi bem. Se só o calcanhar tá na frente, ela foi bem. Mas foi um golaço daí. Nossa senhora. A partir do meio-campo, dá um lençol no zagueiro, dribla No o goleiro Tadeu. Dá um lençol no Tadeu. Estão anulando mesmo o gol. Tá impedido, então. Não estão olhando ainda, né? Por um dedão ou por um calcanhar, né? Isso aí não vai mais ter isso aí. Isso aí a FIFA não quer mais ter esse negócio Nossa aí. senhora, que golaço do Aleph. Desculpa, Augusto, mas quem tem interesse pro Corinthians também esse gol aqui. Não, eu tô na torcida aqui também. 0-0 Goiás e Coritiba. Agora, é claro que você não quer que o Corinthians seja rebaixado, obviamente, nenhum corintiano quer. Mas você acha que a chance de cair é grande? Não acredito, cara. O Corinthians tem uma fiel torcida, tá brigando muito. Apesar que a gente precisa ficar com alerta aí a 1000 por hora, né? Não acredito não. O Corinthians é muito grande para isso, mas temos que prestar atenção aí. Não podemos deixar isso acontecer não. Eu acho que tem que se dedicar ao brasileiro. Tá certo que os outros torneiam a receita, mas nós não temos elenco para isso. O Corinthians tem que focar no brasileiro. O que eu quero é que pontue realmente, que senão ano que vem o Corinthians sem essa receita vai se complicar. Ô Augusto, a gente fica monitorando o chat aqui. Eu tenho uma pergunta minha e aproveitei para colocar não é nenhum questionamento, né? Eu acho que a gente está com uma possibilidade aqui para que você possa expor aí a sua opinião, a sua situação envolvendo aí as coisas do Corinthians, né? O CB, aqui no chat do YouTube, ele fala assim: Augusto, você tem que falar da chacota, a qual você estava no churrasco da oposição em Situação Unidos, comemorando a derrota do Palmeiras, né? E aí eu lembro que... Vou puxar pela memória, tá? Se eu tiver errado, você me corrige. Eu lembro que o André Luiz de Oliveira abriu uma live e aí começou a mostrar todo mundo aqui, ó, é tudo Corinthians, é tudo irmão, aquela história toda, né? E aí aparece você também naquele churrasco. E aí eu queria te ouvir no momento que tem gol do Curitiba, hein? Confirmado o gol do Curitiba, portanto. Bom pro Corinthians isso aí, viu? Então, Augusto, queria que você agora, com mais calma, pudesse falar também, né? Porque depois o torcedor, que talvez antes estava lá te apoiando, porra, Augusto, vamos lá, pra cima e tal... Depois olha e fala assim, porra, então quer dizer que é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco? Como é que é, Augusto? Isso é uma estratégia deles, é legal. Pô, obrigado até por essa pergunta, Capelano, porque isso é uma estratégia deles. O clube social, ele tem seus departamentos. Ali existiu uma festa de encerramento de um torneio de dupla do tênis. Não tem nada a ver com o Corinthians, isso é um torneio de federação, um torneio do tênis, onde tem o evento e os sócios estão lá. O que acontece? Nós vamos lá no departamento buscar voto, é tanto que eu tô com a minha camisa. Eu visito todos os departamentos, todos os dias eu visito todos os departamentos diferentes deles. Lá eu conheço as deficiências, o que o departamento precise, para que a gente, assim que assumir, melhore esses departamentos. Eles também são sócios, eles também fazem campanha, eles também entram no departamento. E ali é que da forma que ele filma, eles estão de um lado e eu estou do outro. Pode ver que eu estou de pé e eu acabei de chegar. Qual a tática desse André Luiz? É ele me filmar para mostrar que a gente é igual a ele e trazer nós para ele. Ele fez exatamente isso numa sauna agora. Eu estava chegando de viagem na Marginal, me ligaram, alguns dão uma passadinha aqui na sauna, todo mundo quer conversar com você. Aqui quase 80% da sauna está com você, eles querem te ouvir. Tá bom, é tanto que eu estou até de roupa, fui na sauna. De repente, acho que avisaram... esse cidadão, ele já entrou na sauna, cara, filmando, houve um constrangimento, pessoas praticamente peladas, de roupão, gente que não queria talvez se identificar, e teve essa filmagem desse rapaz, desse cidadão, que ele não tem autorização de postar isso, foi um constrangimento, todo mundo criticou, falou mal. Enfim, ele faz isso justamente para tentar abaixar a gente com ele, não tem isso, jamais vamos estar juntos. Somos oposição, uma oposição construtiva para o bem do Corinthians. Ele vai querer sempre fazer isso. Não vai ser só a primeira vez, como vai ter muitos outros ataques, Capelani. Já estão falando um monte de coisa de mim, vão inventar história de novo, de jogador, vão inventar... Enfim, a gente está sendo preparado já para tudo, porque eles vão usar essa arma, é o que eles sabem fazer. Eles sabem que a eleição vai ser dificilmente eles se manterem no poder, porque o Corinthians precisa de verdadeira renovação, o Corinthians precisa de gente diferente, o Corinthians precisa de uma pessoa com credibilidade e que traga projetos do tamanho dessa marca. Então jamais, eles fazem isso realmente para a gente descer igual a eles. Não vou, eu estou ali justamente buscando voto do departamento. Eu estou em todos os votos, eu estou no tênis, eu estou na bote, eu estou na sauna, eu estou na peteca. É o clube que vota, gente, eu tenho que visitar o departamento. E
automaticamente durante esse ano, é ano de campanha, a gente vai se deparar. Só que eu não faço esse tipo de vídeo. Eu estou lá para entender o que o departamento precisa. Sabe por quê? Porque eles estão no poder e está deixando o departamento cada vez mais numa decadência, cada vez mais. Por isso que o clube está nessa situação, sem condição financeira, usando o dinheiro do futebol, que é isso que a gente quer fazer. A gente quer criar comercial para os departamentos, para que ele busque a sua receita e para que ele seja autossustentável. Essa é a diferença do Augusto para essa situação que está aí. Essa da sauna foi, olha, Constrangedora, hein? constrangedora, né? Isso mostra o senso de ridículo que esse cara não tem, cara. Nossa senhora, agora... Ali é um departamento que é uma sauna que inclusive é ridícula, viu, Prédio? Olha só, quando chega a época de eleição, eles fazem reforma na sauna. A nossa sauna é debaixo de uma arquibancada da natação. Nós temos um grande projeto para a sauna, inclusive é uma sauna que será aberta ao público de fora também. E isso trará receita. Esse pessoal de fora, ele paga para entrar, isso é receita que a sauna será sustentável. Mas com uma sauna decente, do tamanho que é do Corinthians. Não uma sauna que quando chega a época de eleição, eles vão lá, trocam o azulejo e o piso, fala pronto, reformando a sauna. Que é ridícula a nossa sauna, pelo tamanho que é o Corinthians. Você frequentaria essa sauna, Pretzel? Não. Muito obrigado. Agora... Você não é muito de sauna, já falamos sobre isso. Eu tenho mais duas rápidas aqui. Primeiro, o Herói Vicente vai ser o teu vice-presidente ou na chapa, Augusto? Não. Faz muito tempo que eu não falo com o Herói Vicente. Aliás, não tenho visto ele no clube. Não tem nada conversado com ninguém. Tá, e agora eu vou te Mas dar... não pode ser um concorrente também, né? O Herói Vicente aparecer como uma terceira via. Você não acredita nisso, né? Qualquer outra terceira via que venha, Pelani, será da oposição, da situação, não da oposição. Ah, tá. A oposição, está acontecendo uma coisa histórica por bem do Corinthians. Todos acordaram que o Corinthians realmente precisa de uma renovação, de uma modificação. Então, tudo indica que o Augusto será o candidato único de oposição. Qualquer outro candidato que venha aparecer é da situação. É um outro candidato que será para tentar tirar votos nossos, que é essa estratégia que eles fazem em toda eleição, tentar lançar um terceiro candidato, porque eles têm aquela cota lá, 32%, 33%, 34%. Então, se eles lançam um candidato, praticamente eles são eleitos. Então, eles vão tentar essa estratégia, mas hoje, o único candidato de oposição é o Augusto Melo. Até porque eu acho que o Herói Vicente, eu gosto muito dele. Fui muito crítico para mim, ele foi muito mal quando ele se associou a essa diretoria, né? E ao mesmo tempo acho que ele não vai ser, me perdoe o termo Capelanes e Augusto, não vai ser burro e entrar como uma terceira via para ser um boi de piranha, né? Ele não vai fazer isso nesse momento, até porque ele ainda, na minha opinião, ele ainda tem condição de ser presidente do Corinthians. Sim. No futuro. Não sei se o Augusto vai concordar, mas assim como foi para mim o Mário Gobi na última eleição. O Mário Gobi, pra mim, entrou pra tirar a volta do Augusto Melo. Pra não deixar de te eleger. Minha opinião é essa. Posso estar errado aqui. Posso estar errado. O Herói Vicente é corintiano, ele quer o bem do Corinthians. Quem? O Herói Vicente, ele é corintiano, ele quer o bem do Corinthians. Ah, não. Tem que apoiar o Sim. Augusto. É que eu tô falando do Mário Gobi na última eleição, porque você estava bem cotado e ele entrou e tirou muito voto seu, né? Sim. Dessa vez é diferente, Capelano. Dessa vez a gente está com a oposição praticamente unida, as conversas estão boas em todos os setores. Por isso que eu falo, a gente está visitando todos os departamentos sem constrangimento, entendendo os problemas dos departamentos, para que a gente possa arrumar esses departamentos, para que o nosso clube social não precise mais tirar dinheiro do futebol. Perfeito. Eu tô fazendo a minha última aqui, depois tu faz mais uma. Tenho uma última porque o tempo também, urge. isso. 1-0 Coritiba no Goiás, 34 do primeiro tempo. Viva meu coxa! É lá em Goiânia, primeira vitória do Coritiba, tá ainda a 7 pontos na lanterna ainda, mas ajuda Corinthians e Santos. O Coritiba está ajudando Corinthians e Santos neste momento com essa derrota parcial. Mas a cara do Coritiba toma uma virada já. Mas olha, vamos ver, né? Tá bem no jogo, hein? Uma hora vai ganhar o jogo, concorda comigo ou não? Não. Acho que vai. Aliás, um abraço ao Osiris Nadal, meu ídolo lá em Curitiba, que me avisa que o Curitiba contratou o Edu, centroavante, que era do Cruzeiro. Estava no futebol árabe, isso? Quase R$1 milhão. Eu acho que é um bom jogador pro Curitiba. Pra realidade do Curitiba? Chega e faz de 5 a 10 gols. Bom jogador. Desse time. Pesadão, mas bom. Augusto, uma lista rápida aqui, ó. Primeiro, ó, eu não vou tirar a importância de nenhum desses nomes aqui, tá? Mas eu quero saber o que o Augusto pensa no geral. Fagner, Renato Augusto, Gil, Paulinho, Juliano. O Cássio eu não vou colocar, porque o Cássio, eu acho, né? E o Fábio Santos? Calma, o Fábio Santos ele vai embora, termina o contrato. Mas pode renovar.
Pai, Não, eu nem se botei o Augusto nome chegar dele. e quiser renovar o contrato, ele pode, ué. Não, mas bom, se o Augusto Melo pergunta renovar o pra ele, contrato não sei, uai. tudo bem, então vamos botar o Fábio também. Mas o Fábio já disse que é o último contrato dele, mas Não, tudo bem. o Fábio me falou que se o Corinthians quiser renovar por mais um ano, ele fica. Ah, claro, pô, ele vai dizer que não. Então, mas que eu tô te Aí a falando. faca e o queijo na mão. Mas não. Pois é, mas é que tá. Bom, vamos vai. lá então. Fagner, Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, Paulinho e Juliano. Sem tirar a importância desses jogadores, mas são todos jogadores com salários altos, muito altos para a realidade financeira. O que você pretende em relação a esses nomes, independentemente da qualidade deles, Augusto? O Fagner eu acho que vai ter mais um ano ainda, né? O Fagner eu acho que vai até 2024, se eu não me engano. Eu acho que desses todos que você falou aí, o Renato Augusto, que a gente precisa entender a parte física dele, é um craque, não tenho dúvida disso, ajudaria muito o Corinthians, e principalmente com essa mescla de garotada nova que vem aí, e de uma garotada que a gente está monitorando para o ano que vem, com idade na qual o Corinthians tem aí uma condição de uma negociação, que é isso que a gente precisa fazer. Eu, na minha gestão, jamais vou contratar jogadores acima de 30 anos para compor o elenco. Claro que você tem que ter um ou outro jogador experiente para que faça aquela base, né? Mas sempre com jogadores abaixo de 30 anos para que ele tenha uma perspectiva de venda e de receita para o Corinthians. Tudo bem. A última pergunta, Capelani. Minha última pergunta, eu sei que o Augusto não vai responder, mas a gente tem que fazer essa pergunta, né? Caso você seja eleito, você já teria um nome para indicar para ser o seu diretor de futebol, se você pudesse escolher agora, Augusto eleito, e amanhã você tem que anunciar o seu diretor de futebol, seu homem forte. O executivo também, irmão. O executivo, exatamente. Você poderia nos revelar, Augusto? A gente já tem um nome bem bacana, um nome de mercado, qualificado, pessoa técnica, assim como nós temos também já o administrativo, o jurídico, finança e marketing, que esses 4 pilares é o que segura a estrutura de qualquer grande empresa. Então já temos 4 nomes qualificados, estamos montando uma equipe muito forte para que em 2024 o Corinthians venha com força total para tirar dessa situação. Um nomezinho só, vai. Quem sabe a partir do final de agosto, assim que eles também tiverem se é que eles vão ter algum projeto, porque sempre eu vejo todas as eleições a mesma coisa, até hoje eles nunca tiveram projeto, que é aquilo que eu falei, eles falam em pagar dívida, mas eles não falam como buscar receita, porque eles não têm mais credibilidade no mercado. Diferente da gente, que a gente vem com grandes propostas para trazer grandes receitas para o Corinthians. Manda no zap, hein, Augusto? Não esquece de nós, né? Olha, 8h37. Isso. O hino do Corinthians, o André Luiz Oliveira vai ter o mesmo espaço quando ele quiser. Amanhã ele lança a candidatura dele, o mesmo espaço quando ele quiser. Começamos a entrevista com o Augusto 7h45, Exato. terminou 8h37. Não, começamos 7h51 para ser mais exato. Ah, foi? 7h51. 7h51, Exato. 8h37. Depois é só Perfeito. fazer o cálculo aí, deu 37 mais 9. Não tem ideia. 48 minutos tá de bom. entrevista, certo? Agora...